Pessoal, tudo bom com vocês? Fábio Mota, mais uma programação da Super Quarta, mais aquele programa rápido sem detalhes, mas com comentários, opiniões de quem viveu um pouco daquela época, se não presencialmente, mas era um fã assíduo e ainda continuo sendo. Eu tô aqui pelo IndieCast Brasil para mais essa programação e antes de eu seguir aqui, gente, eu queria pedir o apoio de vocês. Para esse momento muito legal que a gente vem passamos aí pela terceira cobertura em Indianápolis e com isso a gente vem tentando crescer cada vez mais. E para isso, gente, preciso muito do apoio de vocês. Preciso muito desse suporte que vocês sempre nos dão na nossa audiência. Eu agradeço demais para isso. Mas para tanto, no outro programa eu tinha falado que eu ia pedir menos, mas eu vou voltar a pedir. Curta, comente, compartilhe. Sininho de notificações é muito importante. Compartilhe esse vídeo e mais programações do IndieCast Brasil para os seus amigos que gostam de automobilismo e de um bom humor. O nosso grupão do WhatsApp tá aí e sempre rolam discussões muito interessantes. Às vezes tem até Fórmula 1, coisa que eu tento vetar. Mas o pessoal tá lá e a gente tem uma certa liberdade. E hoje eu vou trazer mais uma das minhas coleções. Eu tenho 5 carros do IR18, uma versão evoluída da Dallara, como eu falei no programa da semana passada em relação ao chassi DW12, até a sua versão, vamos dizer que eu gosto de falar, tanque de guerra, em 2012 até 2017. Para tanta reclamação dos chefes de equipe, dos fãs principalmente, e dos pilotos, aquele carro com uma carga aerodinâmica absurdamente gigantesca, foi substituído por esses carros aqui, que passavam a ter uma ideia mais clara do que era a IndyCar como um todo. Voltar a ter aquele espírito de carro Indy. E isso foi um dos grandes acertos, talvez o grande acerto da Dallara. Deixar de produzir aqueles tanques com motores aspirados, voltarmos a ter o turbo de volta com uma versão de carro turbo, como era nos anos 90 e no início dos anos 2000, na época de glória da kart, e também os Dallaras. Isso achei muito legal, muito bacana, e deu uma visão de um carro mais complexo para se administrar, para pilotar, para acertar. Porque agora você tem menos carga aerodinâmica e isso faz uma diferença muito grande. Bem, pessoal, o IR18 foi um carro que ele ficou pouco tempo como operação, como a gente está vendo nesses modelos aqui. Esse carro que vocês estão vendo, esse modelo, que é a versão original do IR18, ele foi substituído logo, mas não foi por uma falha de projeto, não foi por uma questão que não agradou os fãs, não trouxe segurança para todos, enfim. Não nada disso. O chassi na sua casca ele foi muito redesenhado, mas ele ainda era um chassi DW12. O que aconteceu com tudo isso então? O acidente do Justin Wilson, que vitimou, infelizmente, o piloto lá na pista de Pocono, assim como o acidente entre o Robert Whitkins, que até hoje carece de acesso, é paraplégico, não está conseguindo se desenvolver na sua condição motora inferior, e esse acidente junto com o Ryan Hunter-Reay provocou questões muito sérias. Os carros estavam andando em altíssima velocidade, eram carros que, por ser menos aerodinâmico, as velocidades eram maiores, e com isso o que aconteceu? Foi pensado numa solução para que protegesse a cabeça do piloto. A Fórmula 1 já vinha com esse conceito em análise, em estudos, que a gente conhece como o Halo, aquele triângulo, parece uma sandália em volta da cabeça do piloto. É mais uma proteção grotesca. A Indy Next, que a gente falava do passado, vocês perdoem quando acontecer a gente falar Indy Light, mas a Indy Next já usa esse conceito do Halo também, mas o que aconteceu? A IndyCar entendeu que aquilo não era suficiente. Então, em um alinhamento, um consórcio colegiado entre a Dallara e várias empresas de tecnologia e chefes de equipe, e alguns pilotos e ex-pilotos também, foi considerado um plano de melhorar cada vez mais a segurança. E para isso não se pensou duas vezes. A Red Bull, produtora do Aeroscreen, que ela tentou emplacar na Fórmula 1, construiu adequando bem o seu projeto em relação ao chassis da Dallara IR18, e é o que a gente vai ver no futuro em relação aos IR20. Então, basicamente, de 20 até os dias atuais a gente está basicamente com o mesmo carro e não acredito que vamos ter mudanças no seu exterior. Podem ter mudanças, como a gente viu, em várias questões eletrônicas, mas em relação ao carro como um todo, ele se mantém. Então o que é importante considerar? Pré-adição do Aeroscreen veio no modelo desse carro. Obviamente, quando você coloca o Aeroscreen, não é só colocar, você tem que fazer alguns direcionamentos de parte de questões aerodinâmicas e conforto para o piloto. Vocês já perceberam
perceberam que esses carros ainda eram cabeças para fora. Eu, pessoalmente, achava esses carros muito bonitos. Depois eu me simpatizei com os IR20, 21 e fui criando... Acostumar, né? Logo, não tinha outro plano. Segurança em primeiro lugar. Mas assim, quanto tempo a Dallara demorou para fazer um carro bonito e que esse carro hoje se tornasse seguro? Os acidentes que nós vimos, e a gente vai conversar muito isso no próximo programa, em relação aos IR20 para cima, o quanto esse dispositivo de segurança foi fundamental para salvar vidas. Então a gente pensar, o carro plasticamente não ficou bonito. Na minha opinião, ficou. Demorei um pouco para me acostumar, mas ficou. E depois, em cima disso também, o que precisa se falar? Segurança. O acidente do Kyle Kirkwood em Indianápolis, quando ele bate ali junto com Felix Rosenqvist. Outros acidentes também, aquela capotagem absurda do Simon Pagenaud lá em Mid-Ohio. Imagina se a cabeça dele fosse solta. Se hoje ele não voltou, mas você olha clinicamente, fisicamente falando, ele tá bem. Clinicamente, talvez ele não esteja mais liberado para correr em monoposto. E acredito que tem que priorizar a vida e a família dele. Eu acredito num cenário. Segurança tem que vir em primeiro lugar. Mas a estética não pode ficar de fora e esses carros aí são a prova disso, tá bom? Galera, muito obrigado aí. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Gente, eu sou o Fábio Mota, eu queria agradecer a audiência de vocês até aqui, valeu demais. Mais uma super quarta. Lembrando das nossas programações, terça-feira, a terça espetacular, sempre com uma corrida do passado, mais remoto ou menos remoto, sempre em português, para que vocês possam matar a saudade, se divertir. E para os que estão chegando para a Índia agora, entender que é um passado super rico, super emocionante. A quarta-feira, sempre na super quarta, programas como esse, de doses curtas, mas contando histórias, relembrando histórias, discutindo fatores técnicos. E, na quinta-feira, o nosso programa de entrevistas. Valeu, galera! Muito obrigado. Vejo vocês a qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Audio Jungle.